Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. CH12. Operação Vingança dos Brinquedos. Anteriormente. Com Woody e Brad Moose, eles viram os brinquedos mutantes, junto com alguns outros brinquedos do quarto de Sam, andarem, rolarem, rastejarem, se moverem sobre rodas e dirigirem até eles. Woody ficou grato por eles ajudarem ele e seu parceiro Autobot, e Brad Moose imaginou que eles já tinham sofrido o suficiente com toda essa tortura de seu antigo mestre e queriam se vingar. Então, ele e Woody viram os novos brinquedos em seu grupo que os ajudariam, muitos deles maiores que os brinquedos mutantes, mas felizes em ajudar. Uau! Jennifer comentou em surpresa. Que reunião! Quem acrescentou, enquanto eles e Jennifer se juntavam aos brinquedos e aos dois estranhos. Obrigado. Woody agradeceu aos brinquedos reunidos, aliviado, enquanto eles se aconchegavam com ele e Brad Moose. O Autobot caminhão agora se ajoelhou diante dos brinquedos. Certo. Todos nós sabemos o que fazer. Teremos que quebrar algumas regras no processo. Mas, se isso funcionar, ajudará a todos e todos nós conquistaremos nossa liberdade deste tempo de terror. Com isso, Brad Moose e Woody imediatamente começaram a formular seu plano, enquanto os brinquedos observavam curiosos para ver como o plano seria executado. Na casa de Brady, em seu quarto, um funcionário da mudança acabará de pegar a última das caixas etiquetadas com os brinquedos e se dirigir ao caminhão para carregá-las, pronto para partir para a nova casa. Brady, no entanto, ainda se sentia triste e chateado. Ele olhou para a caixa de onde Buzz Lightyear saiu em sua mão direita, depois para a bandana Autobot em sua mão esquerda e, finalmente, pegou a última caixa onde Daphne Blake estava quando a ganhou de aniversário há apenas uma semana. Ele suspirou tristemente e foi até o carro, sabendo que talvez nunca mais visse seus 4 preciosos brinquedos. Enquanto isso, no quintal de Sid, o garoto psicopata estava começando a construir uma plataforma de lançamento para Buzz e Daphne decolarem. Houston para o controle da missão. Câmbio, controle, anunciou Sid, pegando galões de água e canos enquanto começava a construir. A plataforma de lançamento está sendo construída. De volta ao quarto de Sid, Brad Moose e Woody agora estavam em frente a um grande conjunto de peças de dominó espalhadas pelo chão, todas dispostas como um mapa da casa e do quintal, e eles estavam explicando as partes finais do plano. Brad Moose designou esta missão como Operação Vingança dos Brinquedos. Muito bem, escutem. Woody disse aos brinquedos, enquanto ele e Brad Moose se ajoelhavam diante do mapa. Preciso do Pump Boy aqui, do Duke aqui. Woody então apontou o lápis que tinha na mão para a vara de pescar ambulante, designando-a como Pernas. Pernas. Você fica com o Duke. Ele disse para a vara de pescar, enquanto o dispensador de peixe em forma de pato. Combinado com uma mola e o corpo do bebê Grasna para Pernas. Brad Moose então apontou para o soldado que atacou o pequeno skate, depois para o robô Camaro preto e, finalmente, para a garota Jagger vermelha. Roller Bob, Lockdown, Typhon e eu não nos moveremos de nossa posição até recebermos o sinal lá de baixo. Está tudo claro para todos? Ele perguntou. Os brinquedos responderam ao Autobot vermelho, acenando com a cabeça, acenando com a mão, fazendo um som ou saudando. Ok, então. Agora vamos lá. Brad Moose anunciou enquanto se levantava, e todos começaram a trabalhar. Eu adoro quando um plano dá certo. Jennifer sorriu enquanto pensava no plano. Isso definitivamente vai funcionar. Pernas e Patinho entraram no duto de aquecimento, assim como Babyface, Bug Crawler e Randy in the Box agora sobem nas costas e cabeças uns dos outros, alcançando a maçaneta da porta. Dentro dos dutos de ventilação, Legs e Duke descem até passarem por um caminho quadrado, onde encontram um caminho circular que os leva aonde querem ir. Duke grasnou e Legs o seguiu. Roller Bob então abaixou a viseira do capacete, posicionando-se, e Woody subiu na prancha. Dê corda no sapo, anunciou ele, e o carrinho laranja e Jennifer começaram a dar corda no brinquedo de sapo, prontos para o lançamento. Dando corda no sapo, chamou Jennifer. Dentro do telhado da casa,
Legs e Duke chegaram a um ponto onde havia. Era uma luminária. Eles puxaram e repuxaram, e ambos eventualmente cuidadosamente removeram a peça da lâmpada, deixando um buraco aberto enquanto a moviam para o lado. Quando Duke espiou para baixo e olhou para onde eles estavam, viu que estavam do lado de fora da varanda da frente da casa. Eles estavam prontos para dar o sinal. Dentro do quarto, os outros brinquedos também estavam prontos. A torre de Babyface, Bug Crawler e Randy in the Box estavam prontos para abrir a porta, enquanto o sapo acelerava seu pequeno motor de corda. Bug Crawler deu um sinal de positivo para o pequeno carro laranja, e tanto o carro quanto Jennifer acenaram para Woody, que deu um sinal de positivo, e Brad Moose, que está no modo veículo, piscou seus faróis. O pterossauro, o rolo musical, junto com Crimson Typhon, foram os próximos. Para Brad Moose, enquanto Lockdown estava estacionado bem ao lado do caminhão Peterbilt vermelho e azul, acelerando o motor, pronto para partir. A Jagger vermelha então subiu na prancha do roller Bob logo atrás do Woody, já que ela teria bastante dificuldade para subir, enquanto Jane estava sentada no teto do Brad Moose. Esperem o sinal, disse o Woody aos brinquedos. Aqui. Vamos. Nós. Quem anunciou baixinho? Na frente da casa, Duke agora estava preso à linha de pesca de Legs e foi gentilmente puxado para baixo. Assim que estava na posição certa, começou a balançar para frente e para trás, ganhando terreno e impulso em direção à campainha como um pêndulo. Então, após 5 balanços longos e fortes, ele alcançou a campainha e a apertou, fazendo o som de din-dong ecoar por toda a casa. Casa! Vão! O Woody e Bradmus gritaram, a mão na caixa abrindo a porta, e eles a puxaram para abrir. Soltem o sapo! Quem gritou em seguida? Scud estava na porta, olhando para onde o som vinha, mas ouviu a porta abrir e olhou para trás. Então, o carro laranja e Jennifer soltaram o sapo, e ele saiu correndo da sala, passando por Scud, o cachorro branco que viu isso e latiu enquanto perseguia, descendo as escadas. Vamos lá, pessoal! Vamos! Bradmus ordenou, enquanto os outros brinquedos embarcavam. Logo, todos os brinquedos estavam carregados e prontos para ir Babyface, o carro laranja. Bug Crawler e Randy in the Box estavam no roller Bob com Woody e Crimson Typhon, enquanto Randy in the Box segurava o rolo de música, com o pterossauro e o dragão a bordo. Brad Moose tinha Jane em suas costas, Ken se segurando no teto com Jennifer ao lado enquanto eles estavam na parte de trás, e Lockdown estava ao lado dele. Vai! 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 Brad Moose então buzinou com o rugido de seu motor, liderando, com o Lockdown logo atrás dele. Então o roller Bob seguiu o exemplo, e o comboio saiu correndo da sala imediatamente. Avançar! Lá embaixo, Hannah caminhou até a porta e, ao abri-la, Duke foi colocado no chão, mas Hannah não viu. Ela olhou ao redor para ver. Quem quer que tenha aberto a porta? Então, descendo as escadas estava o sapo de corda, com Scud em seu encalço. O sapo correu entre as pernas de Hannah e para os braços de Duke, e pernas agora os puxou de volta pelo buraco, bem quando Scud tentou agarrá-los, acabando por derrubar Hannah no processo. O cachorro olhou para cima e viu os brinquedos desaparecerem pelo buraco da luz no teto, e a luz então cobriu o buraco. Cachorro estúpido! Hannah gritou para Scud e fechou a porta. Scud latiu para a luz, ao se virar para a porta, bateu nela com um baque. Enquanto Hannah caminhava para a sala de TV para descarregar sua raiva, o comboio de brinquedos de 3 veículos descia as escadas mais rápido do que nunca e se dirigia direto para a portinha do cachorro em a porta dos fundos. Inclinem-se para trás. Brad Moose ordenou, e Roller Bob, Lockdown e ele próprio levantaram as rodas dianteiras do chão, faíscas voando de suas partes inferiores, então voaram pela aba da porta e direto para os arbustos em segurança. Que passeio! Jennifer riu baixinho após o pouso forçado. Depois de chegarem ao chão em segurança, Brad Moose e Woody espiaram por entre os arbustos, e ele e Brad Moose puderam ver Buzz e Daphne. Ambos estavam em uma plataforma fixada a um cabo-guia. Eles olharam para o galpão e perceberam que Sid estava lá dentro. Então,
Ouviram algo vindo do cano de esgoto e viram pernas, sapo de corda e patinho. Patinho fez um sinal de positivo para eles e Bradmus piscou uma seta. O controle da missão, a construção da plataforma de lançamento está completa. Sid imitou de dentro do galpão. Entendido. O foguete agora está preso ao cabo-guia. Estamos obtendo os bastões de ignição. A contagem regressiva começará em instantes. Aguardem. Ok. Pessoal, posicionem-se e preparem-se. Vamos nessa. Bradmus disse aos brinquedos, enquanto ele e Woody se dirigiam aos seus amigos, e os brinquedos se dirigiram para seus pontos designados. Vamos lá. Quem declarou? Buzz e Daphne então viram Woody e Bradmus se aproximando deles. Prime. Woody. Ótimo. Buzz estava grato. Pessoal, vocês podem nos ajudar a sair dessa? Daphne perguntou rapidamente, mas Woody rapidamente a silenciou, assim como Buzz. O quê? O que foi? Não se preocupem, vocês dois. Bradmus levantou o polegar. Está tudo completamente sob controle. Então, Woody fingiu-se de morto, enquanto Bradmus congelava, com os braços ao lado do corpo. Woody. Bradmus Prime. O que vocês estão fazendo? Buzz sussurrou incrédulo para os dois, então ele e Daphne congelaram, assim que Sid saiu do galpão. Houston. Todos os sistemas prontos. Solicitando permissão para lançar. Sid parou abruptamente ao ver Bradmus e Woody. Ei! Como vocês dois vieram parar aqui? Ele se perguntou confuso enquanto pegava os dois, depois deu de ombros. Ah, bem. Podemos fazer um churrasco mais tarde. Sid colocou Woody em uma churrasqueira aberta e acendeu um fósforo no coldre da arma de Woody. Então, Sid olhou para Bradmus. E? Você vai ficar aqui. Ele então colocou o Autobot caminhão no banco próximo. Sid então voltou para o local de lançamento, enquanto os outros brinquedos, junto com Prime e Woody, olhavam para ele com ódio e raiva no rosto. Bradmus transformou seu braço direito em um blaster e apontou para o garoto, esperando o momento certo, sua máscara de batalha se formando. Houston, temos permissão para lançar? Entendido. Permissão concedida. Você está confirmado em T-10 segundos. Sid então acendeu um fósforo, pronto para acender o pavio. E contando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Somos você e eu, Megatron. Uma voz grave interrompeu Sid, que se virou para ver Bradmus, mas com o blaster do braço direito apontado para ele. Sid rapidamente apagou o fósforo e caminhou até a mesa e a churrasqueira com uma expressão confusa. Esta cidade não é grande o suficiente para nós dois. A caixa de voz de Woody então falou. O quê? Sid então olhou para o cowboy confuso, enquanto pegava o Autobot vermelho, cuja máscara de batalha estava dobrada. Ele então pegou Woody. Alguém envenenou o poço d'água. A caixa de voz de Woody falou. Eles estão quebrados. Sid suspirou e estava prestes a jogá-los, mas então. Eu nem tentaria isso se fosse você, Sidney Phillips. A caixa de voz de Bradmus falou abruptamente, fazendo o menino olhar para os dois brinquedos com preocupação e medo, algo inédito para esse garoto psicopata. Isso mesmo. Estamos nos comunicando diretamente com você, Sidney Phillips. Sid olhou e viu que a cordinha de Woody não havia sido puxada e os interruptores de Bradmus também não haviam sido tocados, fazendo-o engasgar enquanto olhava, respirando rápido e com medo. Nós não gostamos de ser explodidos, Sid, ou esmagados, ou despedaçados. A caixa de voz de Woody então falou. Nós. Sid guinchou de medo. Seus brinquedos. A caixa de voz de Bradmus então trovejou alto.
De repente, um caminhão monstro acelerou o motor, emergindo da caixa de areia próxima como uma fera saindo do mar, junto com uma furiosa e irritada Crimson Typhon ao seu lado, ativando sua formação nuvem de trovão. Suas 3 mãos agora se transformando em lâminas de serra enquanto ela girava suas mãos de lâmina de serra, e o pequeno carro laranja e a pequena figura chibi em pé no ombro de Typhon, Jennifer e Ken também nos ombros da Jagger Girl. Os dois soltando rugidos animalescos ao aparecerem. Buzz e Daphne ficaram chocados e maravilhados com o que estavam assistindo, vendo esses brinquedos se erguerem. Em seguida, o sapo de corda, junto com 2 brinquedos de soldados antigos, um sem os braços e com um prego na cabeça, e o outro sem cabeça, agora. Emergiu de um buraco lamacento cavado no chão e começou a avançar em direção a Sid, junto com o brinquedo LGM ainda vivo, embora gravemente danificado, emitindo um leve guincho, movendo-se para frente como zumbis. Enquanto Sid recuava, Babyface de repente se abaixou e tocou em sua cabeça, assustando-o e fazendo-o recuar. Então, Randy in the Box agarrou seu tornozelo, fazendo-o olhar para baixo, e Sid pôde ver os 2 brinquedos que havia destruído no início da semana olhando para ele. De agora em diante, você deve cuidar bem dos seus brinquedos, falou a caixa de voz de Woody, enquanto os brinquedos formavam um círculo ao redor de Sid, impedindo de correr. Porque, se você não fizer isso, todos nós descobriremos. Sidney. A caixa de voz de Brad Moose falou em seguida, enquanto Sid olhava para os dois, tremendo de puro terror. Nós, brinquedos, podemos ver tudo. A caixa de voz de Woody finalmente soou, sua cabeça girando 360 graus, enquanto Sid tremia de medo do que poderia acontecer. Finalmente, Brad Moose deu o golpe final. Ele abriu sua máscara de batalha, revelando sua placa facial com os dentes cerrados, enquanto seus óticos azuis brilhantes queimavam de raiva. Então se comporte bem. Ele disse a Sid finalmente em sua voz profunda e séria. Sid finalmente não aguentou mais, gritou de puro medo, jogando os 2 brinquedos para o ar e correu de volta para a casa como se tivesse visto um fantasma. Brad Moose e Woody pousaram no chão em segurança, e eles e os outros brinquedos viram Sid fugir. Os brinquedos olharam por um momento, então todos comemoraram, dançando, saudando e pulando no mesmo lugar. Ah! Conseguimos! Conseguimos! Ah! Sim! O Woody comemorou. Jennifer comemorou. O terror acabou. Ótimo trabalho, pessoal! Brad Moose anunciou. Sem que eles soubessem, Sam tinha visto tudo da janela do seu quarto e não pôde deixar de sorrir para o cowboy e o Autobot vermelho-azul pelo que eles tinham acabado de fazer. Ele os tinha visto, seus brinquedos e os antigos brinquedos de Sid colocarem aquele irmão psicopata problemático no chão dele em seu lugar, e ele não pôde deixar de saber que ele e Hannah se divertiriam rindo disso e provocando, especialmente Sam, já que ele havia gravado todo o cenário em vídeo. Bom trabalho, cowboy e Autobot. Obrigado por restaurar a paz aqui nesta casa e dar ao meu irmão o melhor susto possível, disse Sam para si mesmo. Os brinquedos! Sid gritou ao encontrar Hannah dentro de casa quando chegou às escadas. Os brinquedos estão vivos! Ele então notou a boneca Sally na mão de Hannah e começou a temer por ela. Que brinquedo legal! Ele disse baixinho. Hannah estava confusa com o motivo de Sid estar agindo assim, pensou por um momento e deu um pequeno sorriso. Este era o seu chance de finalmente colocar Sid em seu lugar. Ela estendeu a boneca, fazendo Sid gritar e se encolher, então os dois correram escada acima, o agora assustado Sid fugindo para salvar sua vida da agora poderosa Hannah. O que foi, Sid? Você não quer brincar com a Sally? Hannah perguntou inocentemente, enquanto Sid corria para seu quarto, soluçando incontrolavelmente. Bom trabalho, pessoal. Bom trabalho. O Woody parabenizou os brinquedos, enquanto Buzz saudava os soldados e Lockdown, e Daphne acenava para eles e até apertou a mão de um calmo e agradável Crimson Typhon. Ei! Saindo do chão como terrorcons. Isso foi um toque, um grande golpe de gênio. Brad Moose comentou sobre o caminhão monstro e o Crimson,
e a festinha deles. Muito bem feito. Tenho que dizer, isso foi incrível. Quem acrescentou? Temos que fazer isso de novo. Jennifer provocou, e os outros riram em resposta. Woody. Bradmus Prime. Buzz o chamou, e os dois subiram no patrulheiro espacial. Buzz estendeu a mão para eles. Obrigado. Ele agradeceu, e Woody e Bradmus apertaram sua mão. O patrulheiro espacial. Buzz estendeu a mão para eles. Obrigado. Ele agradeceu, e Woody e Bradmus apertaram sua mão. Bradmus. Daphne chamou, e Bradmus caminhou até ela. Obrigada. Ela agradeceu e o abraçou pelo pescoço. Sempre que precisar. Bradmus acenou com a cabeça em resposta.